Quando nós lemos os 2 primeiros versículos desse capítulo 9 de Josué, nós percebemos aqui um contraste com aquilo que a gente vem lendo até agora acerca dos habitantes de Canaã. Deus havia enchido o coração de todos os habitantes de Canaã de terror, de medo, a ponto de não terem força para sair a peleja contra Israel, o que a gente tem lido até agora. Mas aqui nós lemos que esses cananeus agora estão sendo despertados para sair a peleja contra Israel. É uma mudança completa em relação ao que vinha acontecendo. Mas nós vamos ver nas próximas pregações que é Deus mesmo quem está fazendo isso, porque Deus quer destruir essas nações, por isso está provocando essas nações a saírem ao encontro de Israel para receberem o justo castigo. Então a notícia de que Josué e Israel havia destruído Jericó e Ai, agora está servindo para provocar essas nações, não mais para detê-las. Observe a palavra ouvindo, que você vê já no versículo 1. Hein? Essa palavra aqui liga esse capítulo 9 com os próximos 2 capítulos 10 e 11, porque nós vamos ver exatamente essa mesma expressão nos capítulos 10 e o capítulo 11, que vão retomar essa aliança que as nações de Canaã estão fazendo para guerrear contra Israel. Então, ouvindo a todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. O texto vai parar aqui, não vai continuar narrando essa aliança de guerra contra Israel, e vai começar a narrar o episódio envolvendo os gibeonitas. E somente no capítulo 10 e o capítulo 11, a narrativa dessa aliança contra Israel será retomada. Então, na verdade, o que está sendo dito aqui sobre uma grande aliança, na verdade, serão 2 alianças, uma dos reinos do sul contra Israel e outra aliança dos reinos do norte contra Israel. Nós veremos isso na pregação do capítulo 10 e capítulo 11 e 12. O restante desse capítulo, então, vai falar sobre essa aliança entre Israel e Gibeão. Então, essa aliança, muito claramente desse texto, é ensinado como uma precipitação de Israel. Israel se precipitou ao firmar essa aliança com Israel. Mas, apesar disso, nós aprendemos nesse texto que Deus usou essa aliança precipitada de Israel para mostrar a sua misericórdia, não apenas a Israel, como também a Gibeão. Nós vamos ver no final como Deus, de uma coisa errada, Deus consegue tirar coisas boas para o seu povo, apesar dos nossos erros. Vamos ver isso nessa pregação. Então, no versículo 3, nós lemos que não apenas aquilo que nós estamos lendo no versículo 1, que todas as nações estão ouvindo sobre Israel, mas Gibeão também, no versículo 3, os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai. Então, as nações de Canaã estão ouvindo o que Josué e Israel fez a Jericó e a Ai, lemos sobre isso recentemente. Mas aí o texto de Gibeão também ouviu. Isso aqui é interessante. Porque a notícia de que Israel tinha acabado com Jericó, que tinha acabado com Ai, estava provocando as nações de Canaã a saírem ao encontro de Israel para pelejar contra Israel, contra o povo de Deus. Mas essa mesma notícia está sendo recebida de maneira diferente pelos gibeonitas. Então, a mesma pregação, nós já vimos mencionando desde lá de trás, arrependam-se e se rendam diante do Senhor. Era a pregação para Jericó, a pregação para Ai.
E mais uma vez a pregação para Canaã: arrependam-se, senão serão destruídas. Mas assim como aconteceu lá atrás com Raabe, dentro de Jericó, a única que ouviu e reagiu de maneira diferente à mensagem naquele momento, agora também estamos estamos lendo sobre os gibeonitas reagindo de maneira diferente das demais nações de Canaã, que estão ouvindo a mesma mensagem. O que é que eles ouviram? Israel destruiu Jericó, Israel destruiu Ai. Todas as nações de Canaã, ouvindo isso, despertado a ira contra o povo de Deus e não a submissão, mas Gibeão está agindo de maneira diferente. Porém, no versículo 4, nós encontramos uma palavrinha aqui bem especial: usaram de estratagema. A palavra aqui, ela de vez em quando é usada no sentido de prudência, em alguns, especialmente em Provérbios, mas em outros textos ela é usada de sentido negativo, usaram de astúcia, de malícia. Esse é o sentido aqui. Então os gibeonitas, eles agiram com malícia e foram e se fingiram embaixadores. Então o texto revela que eles estão levando adiante o plano enganoso para conseguir firmar uma aliança com Israel. Porque os gibeonitas, das duas, uma ou as duas coisas. Ou eles estão se prevalecendo de um costume antigo, porque no mundo antigo, quando uma nação vinha dominando tudo, isso aconteceu com o reino babilônico, medo-persa, grego, romano, algumas nações, especialmente as mais distantes, elas se antecipavam, sabiam que não tinha chance. O dominador está conquistando tudo. Sabendo que não tinham chance, eles se antecipavam para se oferecer como servos e assim preservarem as suas vidas. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é que eles, de fato, quando ouviram o que tinha acontecido com Jericó e com Ai, eles foram em busca de mais informação, como parece que Raabe também fez. A gente vê no relato de Raabe realmente certos detalhes, até uma palavra especial que eu mencionei na época, que herem, que é aquela palavra que é maldição, aquele tipo de castigo que nada devia ser preservado, e ela está usando essa palavra porque ela conhecia alguma coisa a mais sobre o povo de Deus. E parece que Gibeão está investigando mais quem é esse povo que tinha destruído Jericó e também a Ai, e descobre que Deus havia anunciado a Moisés, porque ele vai dizer exatamente isso lá no final, quando Josué pergunta para ele: por que você fez isso? Versículo 24: é que se nos anunciou aos teus servos, como certo que o Senhor, Deus de Israel, ordenou a seu servo Moisés. Está vendo que ele tem muito mais conhecimento do que simplesmente que Ai foi destruída, que Jericó foi destruída. E ainda que ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e que destruísse todos os habitantes dela diante de vós, pelo que tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e então fizemos assim. Por isso nós agimos dessa maneira. A atitude dos gibeonitas não é exatamente aquela atitude de Raabe. A gente vê na atitude de Raabe muito mais sinal de fé, e vimos também que a própria Escritura vai usar o exemplo de Raabe para falar que Raabe agiu com fé. Hebreus vai falar sobre isso. Pela fé, Raabe protegeu os espias. E apesar da semelhança de atitude entre os gibeonitas e Raabe, também existem diferenças, porque Raabe agiu contra o seu povo para proteger os espias servos de Deus. Os gibeonitas estão agindo contra o povo de Deus para se protegerem.
Então, realmente, não, a situação não é exatamente a mesma, mas apesar disso, nós podemos perceber que alguma coisa está movendo realmente o coração dos gibeonitas para procurar a paz com Israel e não a guerra, como os demais povos de Canaã estão fazendo. Isso realmente é chamativo. Então, esses mensageiros gibeonitas, eles criaram toda uma situação mentirosa, porque eles sabiam o que Deus havia dito por meio de Moisés. Todas as nações de Canaã devem ser destruídas. Então, eles tinham que se fazer passar por uma nação distante, porque muito possivelmente, já que eles estão mostrando conhecimento na lei 10, é bem possível que eles também conhecessem que por meio de Moisés, Deus tinha dito a Israel que era possível fazer aliança com povos distantes. Deus havia falado isso em Deuteronômio capítulo 20, versículo 10 a 15. Esses habitantes de Gibeão, então, estão fazendo de toda estratagema, de todo tipo de engano, para fazer parecer que eles são de uma nação distante. Porque ele sabia, dentre as nações de Canaã, não poderia sobrar ninguém. Então, eles começam a se preparar e lançam um manto velho lá sobre o jumento, que seria usado durante a viagem. Ele veste roupas velhas, bota uma sandália velha no pé. Eles separam um pão já velho e mofado. E para simular então que eles estão vindo de uma viagem muito longa, eles separam isso e vêm ao encontro de Josué em Gilgal, versículo 6. Quando eles chegam ao acampamento de Israel em Gilgal, os homens de Israel desconfiam. Você pode ver no versículo 7. Eles desconfiam que eles não eram estrangeiros de povos distantes, mas eles eram realmente de muito próximo de Israel. Porém, e até no versículo 8, até mesmo Josué, quando pergunta: quem são vocês? De onde vocês veio? Essas perguntas realmente mostram que existia uma séria desconfiança da verdadeira identidade dele. Mas eles simplesmente não respondem de onde é. Você pode ver na continuação do versículo 7 e 8, eles não respondem de que nacionalidade eles são. Mas quando eles percebem que está havendo uma desconfiança, eles começam a agir como muitas vezes pessoas agem, tentando demonstrar que tinha algum apreço pelo Deus de Israel. Então ele começa a falar da fama do Senhor, em relação a tudo que o Senhor Deus havia feito ao Egito. Você pode ver versículo 9 e 10, isso também é interessante, porque no versículo 3 diz: ouvindo que Josué e Israel havia feito a Jericó e a Ai, e aqui eles não mencionam isso. Eles mencionam que Israel havia feito, Deus havia feito lá no Egito. Quando alguém quer demonstrar que é de longe, eles não mencionam acontecimentos que aconteceram bem pertinho ali, porque senão ele dá a entender que ele realmente está por dentro da informação. Então, se eu quero me passar para alguém de fora de Caruaru, eu não vou mostrar conhecimento das coisas que acontecem aqui em Caruaru. Eu vou mencionar coisas, e é exatamente o que eles fazem para dissimular, para reforçar a tese de que eles não são de Canaã, eles são de fora. Então, eles não mencionam o que sabiam, porque o versículo 3 diz: sabendo, ouvindo o que Israel tinha feito a Ai e a Jericó. Mas eles não mencionam isso. Ele fala sobre a fama que Deus fez lá no Egito, para mostrar que eles eram povos de longe. E então, nos versículos 11 a 13, eles repetem toda a história de novo, tudo que eles já haviam mencionado sobre a sua saída de uma terra distante, e mostrando para os homens: vejam como as coisas estão velhas, eram novas quando nós saímos, mas vejam como estão envelhecidas agora. E tristemente, o que nós lemos no versículo 14
é que depois de examinar o pão, veja o versículo 14, então os israelitas tomaram da provisão, aquele alimento que eles haviam trazido, que disseram que era pão quentinho, quando saiu de lá já estava seco e roto, mofado. Os israelitas, para comprovar a veracidade deles, examinam o pão, e realmente, o pão está velho, eles estão falando a verdade. E assim firmam a aliança com eles. Como já mencionei, não era proibido entrar em aliança com povos de longe. Até Israel, se algum povo de longe, a regra era que se eles se submetessem voluntariamente, Israel podia preservar a vida de todo mundo e submetê-los a trabalho forçado. Se os povos de longe resistissem, Israel poderia matar todos os homens e preservar as mulheres e também os bens. Então, não há problema em Israel estar entrando em aliança com uma nação que é de distante. Mas Deus havia ordenado expressamente que não deveria existir nenhuma aliança com os povos de Canaã. Quanto aos povos de Canaã, Deus já havia ordenado que eles deveriam destruir completamente. E interessante porque os heveus que são mencionados textualmente no versículo 1 e também na palavra dos homens no versículo 7, eram um dos povos que precisavam ser destruídos, segundo aquilo que Deus havia ordenado. Então a falta cometida por Israel não era o fato de eles estarem firmando essa aliança com os gibeonitas. A falta de Israel foi porque eles não consultaram o Senhor. E o texto realmente mostra muito claramente, olha, eles examinaram o pão, mas não consultaram o Senhor. O versículo 14 está assim. Então os israelitas tomaram da provisão, mas não consultaram o Senhor. Em Israel, era a prática que todas as vezes que houvesse qualquer dúvida acerca de qualquer decisão, por exemplo, quando houvesse dúvida se deveriam sair à guerra ou não, toda vez que um rei, ou até mesmo no período dos juízes, nós lemos sobre isso, pretendiam sair à guerra, eles mandavam consultar o Senhor, iremos nós ou não? Essa era a prática em Israel. Os sacerdotes, eles carregavam no peito 2 pedras chamadas Urim e Tumim, e os sacerdotes deviam ser consultados nas questões de dúvidas. E Israel claramente aqui tem uma dúvida. O versículo 7 e versículo 8 mostra que há dúvida. Tanto os homens de Israel levantam a dúvida, esses homens moram em nosso meio. Depois a pergunta de Josué no versículo 8 mostra que o próprio Josué tinha dúvida. Na dúvida, eles não deveriam ter prosseguido com essa aliança, mas eles deveriam ter consultado o Senhor. Mas eles fazem de maneira diferente, preferem dar crédito às palavras e às provas que eles trouxeram, do que consultar o Senhor sobre como prosseguir com essa aliança. Então, essa aliança foi fechada com os gibeonitas para a preservação da vida dos gibeonitas. Essa aliança não é uma aliança como acontece outras vezes, onde os povos têm que ficar pagando tributo ao povo dominador, como aconteceu até em Israel mesmo, em relação a outros povos que invadiam Israel e submetiam de tributos. A aliança aqui é para preservar com vida. Isso é o conteúdo da aliança aqui. Preservar com vida. Então, o versículo seguinte mostra que então Josué concedeu-lhe paz e fez com ele aliança de lhe conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Então, Josué, na sua função de líder principal do povo, está executando essa aliança, enquanto que os príncipes
enquanto que os príncipes das congregações, ou seja, os cabeças das tribos de Israel, eles então assumiram solenemente, por meio do juramento, aquela aliança feita com Gibeão. Mas a farsa dos gibeonitas não demorou muito, porque eles estavam bem perto. Eles estavam morando muito próximos, onde eles estavam acampados em Gilgal. O texto fala sobre o acampamento em Gilgal, versículo 6, mas é possível que houvesse duas Gilgal. Aquela Gilgal lá perto de Jericó e uma Gilgal agora perto de Siquém. Há várias evidências bíblicas de que existiu uma Gilgal perto de Siquém. E é muito provável que é nessa Gilgal que o povo de Israel continuou acampado após a aliança do capítulo anterior, em que eles fizeram aquela aliança no Monte Ebal e Gerezim. Então, somente 3 dias depois, passados 3 dias, eles então, tendo tomado conhecimento de que esses gibeonitas estavam bem perto dele, foram até lá, e chegaram lá, e viram os gibeonitas, e até tiveram a surpresa de que os gibeonitas não estavam sozinhos. Na verdade, era uma confederação de cidades, são mencionados outras cidades, além de Gibeão, versículo 17, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim. Você vai ver que essas cidades são bem próximas a Jerusalém. E os homens ficaram indignados com os príncipes. A expressão no final do versículo 18, que eles murmuraram contra os príncipes. Essa murmuração aqui não é somente uma reclamaçãozinha, um burburinho, que às vezes a gente usa a palavra murmurar como se fosse aquele burburinho falando baixo, né? Aqui não, a palavra é realmente uma queixa contra os príncipes, porque foram eles que haviam fechado esse acordo. E agora, logo em seguida, eles veem que esses homens haviam mentido e não eram estrangeiros. E os homens haviam alertado os príncipes sobre esse estratagema. Mas os príncipes, apesar disso, tinham fechado esse acordo. Então, apesar da descoberta dessa falsidade, dessa mentira, os príncipes insistiram que eles não poderiam quebrar essa aliança. A justificativa para isso aparece no versículo 19, porque nós juramos em nome do Senhor. Não foi um juramento qualquer. Nós juramos em nome do Senhor. Então, mesmo que a gente errou, nós não podemos quebrar a aliança, porque tememos que, se nós quebramos essa aliança, o castigo será pior do que o do erro que nós cometemos em fazer aliança com ele. Então, eles temiam que a ira de Deus caísse sobre eles se eles quebrassem essa aliança com os gibeonitas. Então, os príncipes decidem manter os gibeonitas com vida, manter a aliança, conservá-los vivos, mas o versículo 12 diz: eles serão submetidos a trabalhos forçados, a rachadores de lenha e tiradores de água. Essa solução proposta pelos príncipes para pacificar os homens que realmente queriam que a aliança não fosse mantida, mas que eles realmente matassem aqueles mentirosos. E eles até podiam dizer, como Deus havia dito, que Deus disse que nenhuma nação de Canaã deve ficar viva. Então eles tinham até razão para estar pleiteando isso junto aos príncipes, porque Deus havia ordenado no capítulo 7 que nenhuma nação deveria ficar em Israel, nenhuma nação cananeia. Mas dá para entender também a firmeza dos príncipes, e do outro lado, a presença de estrangeiros no meio de Israel não era uma novidade. Nós lemos sobre aquele misto de gente que havia saído de Israel, do Egito junto com Israel, número 14, e também lemos sobre a própria Raabe, sendo cananeia, ela com toda a sua família, sendo recebida no meio do povo de Deus e até se tornando parte mesmo, não ficou como estrangeiro no meio do povo de Deus, não. Raabe foi assimilada como parte do povo de Deus, a ponto de depois ela casar com israelitas e entrar na genealogia do povo de Deus e ser uma ancestral do próprio Messias, o Salvador. Então, a solução dada pelos príncipes não era uma solução estranha. Também, o fato de que eles submeteram
esses estrangeiros, o serviço forçado de ser rachador de lenha e tirador de água, era já conhecido de Israel. Em Deuteronômio 29, versículo 11, nós lemos Moisés falando especificamente sobre os estrangeiros que já faziam esse trabalho no meio do povo. 29, versículo 11 de Deuteronômio. Moisés falando: e os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio de vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água. Isso antes da entrada em Canaã. Então Israel já fazia uso dos estrangeiros que haviam decidido permanecer no meio de Israel, e muito provavelmente porque para qualquer estrangeiro, mesmo sendo submetido ao serviço forçado de rachador de lenha e tirador de água, era muito melhor ser servo de Israel do que ser servo de outras nações, por causa das leis de Israel que protegiam os estrangeiros. Nós lemos inúmeras vezes no Antigo Testamento sobre as leis de proteção ao estrangeiro, ao órfão, à viúva. Então, realmente, para um estrangeiro era muito melhor. E mais uma vez, se é o caso que os gibeonitas conhecem, como parece que eles conhecem bem a história do povo de Israel, é possível também que eles soubessem da generosidade do Deus de Israel para com os estrangeiros que se submetessem a ele. Então, como o principal líder de Israel, cabia a Josué sancionar essas decisões tomadas pelos príncipes, depois de descoberta a sua farsa. Assim, Josué manteve a aliança. Você pode ver no versículo 26, ele mantém a aliança, salvando os gibeonitas das mãos dos israelitas que queriam matá-los por causa desse estratagema. E Josué também pronunciou a sentença de condenação a serviços forçados, como rachadores de lenha e tiradores de águas, versículo 27. Ainda uma coisa interessante é que aqui no versículo 27 é acrescentado no texto ao que os príncipes haviam dito, que eles seriam tiradores de água para a casa do meu Deus. Aqui é acrescentado também a congregação. Então eles deveriam trabalhar tanto para o altar como para a congregação. E essa informação de que eles deveriam servir o altar é uma informação importante, porque pode realmente indicar a preocupação de Josué e dos príncipes de preservar esse povo no meio deles, porque eles sabiam muito bem por que Deus havia ordenado que eles destruíssem todas as nações de Canaã. Porque o Senhor havia ordenado que, se eles deixassem essas nações vivas, elas serviriam de tropeço para eles, por causa dos seus deuses, e acabariam por induzi-los à sua própria idolatria. Então Deus, para proteger, para preservar o seu povo, ele havia ordenado: não deixe ninguém com vida. Então Josué e os príncipes, depois desse juramento, tendo assumido o compromisso de preservá-los com vida, submetem-os não apenas ao trabalho forçado, mas diretamente ligados com a casa de Deus. Ou seja, é como se estivesse indicando que eles podem ficar, mas eles têm de abrir mão dos seus deuses para se dedicar ao nosso Deus. Então isso tiraria o risco de que eles, continuando com os seus deuses, pudessem servir de tropeço ao povo de Israel. Então, em resumo a esse capítulo, existia uma ordem expressa para Israel destruir completamente as nações de Canaã e assim possuir a terra. Também existia a ordem expressa para que Israel não fizesse aliança com nenhuma nação, mas destruí-la totalmente. Ele somente podia fazer aliança com nações que estavam distantes de Israel. E também é exatamente isso que os gibeonitas estão procurando fazer. Eles estão procurando Israel como se fosse uma nação distante, para então firmar aliança com Israel, particularmente com Josué e com os príncipes, apesar de ter feito isso por meio de um estratagema enganador, mentiroso, e assim garantir uma aliança firmada com o povo de Israel, o que garantiria a sua preservação. E vemos também que Israel erra firmando a aliança com os gibeonitas.
Mas Israel não erra conscientemente, como havia acontecido com Acã em relação a Jericó, porque Acã sabia que não podia pegar nada dentre os despojos de Jericó, e ele faz isso sabendo, porque ele mesmo revela que ele fez porque ele cobiçou em seu coração. Israel não está cometendo um erro aqui deliberado. Israel não está cometendo aqui um erro consciente do que realmente estava acontecendo. O erro de Israel não foi em si a aliança firmada, porque era possível, se os gibeonitas estivessem falando a verdade e fossem um povo de fora de Canaã, não tinha problema nenhum na aliança que Israel havia firmado com eles. E o que fizeram porque foram enganados. O erro de Israel não foi esse, portanto, mas o de não ter consultado a Deus antes de tomar essa decisão, porque eles deveriam buscar o Senhor, como já havia prescrito na lei de Moisés, antes de tomar qualquer decisão. Então, apesar da pressão dos israelitas para punir os gibeonitas com morte por causa da sua mentira, os príncipes e Josué se esforçam para manter a aliança, porque julgam que quebrar a aliança é pior do que o erro de ter firmado a aliança sem consultar ao Senhor. Por quê? Porque eles haviam jurado em nome do Senhor. A aliança que eles haviam firmado era em nome do Senhor. E por fim, não vemos nenhuma punição sobre Israel, apesar do erro de Israel de não ter consultado o Senhor. Isso realmente demonstra que, apesar do seu erro não deliberado e inconsciente, Deus considera a sua falha não como grave e considera particularmente a atitude dos príncipes de manter a aliança apesar da pressão do povo para que eles quebrassem a aliança. Uma prova de que Deus está aprovando os príncipes em sua decisão de manter essa aliança é que mais tarde, na época de Saul tem uma divergência com esses gibeonitas que continuavam no serviço, e Saul então manda matar os gibeonitas. O que acontece depois, na época de Davi, é que Deus está castigando o povo de Israel. Então, quando Davi consulta, o Senhor revela que o castigo estava ligado com a atitude de Saul de querer destruir os gibeonitas. Então, para aplacar a ira do Senhor, os gibeonitas pedem 7 descendentes de Saul para que eles fossem mortos como castigo pela quebra da aliança. Davi poupou Mefibosete por causa da aliança que ele tinha com Jonatas, filho de Saul, mas então entrega 7 homens da casa de Saul para serem mortos, porque esses homens haviam quebrado a aliança que os gibeonitas tinham feito desde a época de Josué. Isso realmente mostra que Deus aprova a decisão dos príncipes de não cometerem um erro ainda pior ao quebrar a aliança que haviam firmado. Eles foram precipitados em firmar a aliança? Foram. Deviam ter consultado o Senhor. Mas agora que firmaram a aliança, então vão quebrar a aliança que foi firmada em nome do Senhor? Os príncipes dizem, não, precisamos manter e assumir todo o risco e todo o dano que isso pudesse ser causado. Então, em conclusão para nós, como igreja de Jesus Cristo, como povo da aliança do nosso Deus, nós aprendemos com os erros e acertos de Israel nessa passagem, em relação a nós mesmos, quando nós temos que tomar decisões importantes, principalmente quando nós temos que tomar decisões invocando o nome do Senhor. Não devemos presumir de nós mesmos, não devemos presumir de nós mesmos para tomar qualquer decisão, mas devemos estar certos de que estamos tomando uma decisão de acordo com a vontade do Senhor. Principalmente a liderança que representa o povo, porque as suas decisões
tem consequência não somente sobre si próprio, mas tem consequência sobre toda a congregação do Senhor, como a decisão tomada por Israel e pelos príncipes e por Josué. A sua decisão tem consequência sobre toda a congregação. Então aprendemos com o erro dos príncipes de que Deus deve sempre ser consultado antes de nossas decisões serem tomadas. Segunda lição que nós aprendemos: não devemos corrigir um erro cometendo outro erro. Toda a pressão dos israelitas sobre os príncipes era para matar os gibeonitas, porque eles haviam mentido. Eles mereciam? Mereciam, não tenho dúvida. Eles enganaram Israel. Eles firmaram aliança com base na mentira. Mas Israel, quando firmou aliança, firmou em nome do Senhor. Agora que eles haviam firmado a aliança, eles tinham que trabalhar para manter a aliança que eles haviam firmado. Então, tentar corrigir o primeiro erro com outro erro de quebrar a aliança não era a solução para Israel, como também não deve ser a solução para nós. Nós vivemos uma época onde, particularmente, irmãos, compromissos não tem valor. Você pode fazer um acordo aqui de amanhã fazer isso, no outro dia a pessoa nem aparece. E quando você vai falar, ele diz: é porque surgiu um imprevisto. Ou seja, aquele compromisso assumido não tem valor nenhum. Nós vivemos de uma época onde realmente a grande pressão é para que você não mantenha os compromissos que foram assumidos. Isso realmente cria uma grande pressão para todos nós, porque desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, nós somos tentados a não manter os compromissos que nós assumimos, seja como congregação, seja decisões que nós tomamos particularmente, nós assumimos e depois nos retiramos. O Salmo 15 é um salmo sempre muito importante quando nós estamos falando sobre isso, e de vez em quando nós até cantamos esse salmo aqui. No versículo 4 diz assim: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra ao que teme ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retira. Significa o seguinte: aquele que assume o compromisso, fica com dano, mas não desfaz o compromisso que assumiu. De vez em quando acontece isso. Você assume compromissos, depois você não está em condição de cumprir, mas você não pode prejudicar a outra parte. Se alguém tem que ser prejudicado, é você, e não prejudicar o outro. Então, corrigir um erro fazendo outro erro não é a solução. Se assumir o compromisso precipitado não é a solução para esse compromisso precipitado, quebrar a aliança que foi firmada. É claro que pode haver situações onde seja um compromisso absurdo e pecaminoso. Nesse caso, o compromisso pecaminoso tem que ser desfeito porque ele é pecaminoso em si. Por exemplo, você está cometendo adultério com outra pessoa e formando família. Não, mas agora já assumi o compromisso lá, eu vou manter porque eu assumi o compromisso. Não, porque isso é, na essência, uma afronta a Deus e pecado. Então, isso não vai ser mantido. Isso tem que acabar. Mas há outras situações, como aqui nós estamos aprendendo, não havia pecado na aliança feita por Israel, se eles tivessem falado a verdade. Se fosse realmente de fora. E não era completamente incompatível a existência de estrangeiros no meio de Israel, porque nós vimos existiam outros exemplos, o misto de gente mencionado em número 14, em Êxodo também, e a própria Raabe, que foi recebida no meio do povo de Deus. Mas, quando os compromissos assumidos são essencialmente pecaminosos, claro que isso realmente deve ser completamente desfeito. Nós devemos lutar, nos esforçar para manter os nossos compromissos assumidos diante do Senhor. Terceiro,
Existe uma diferença entre os pecados cometidos deliberadamente e os erros cometidos sem intenção. Em Israel existe uma expressão pecado cometido com a mão levantada. Não sei se vocês já ouviram isso. São aqueles pecados deliberados. São aqueles pecados afoitos. É como quem diz assim, eu fiz mesmo. Então eles diziam pecado com mão levantada, para dizer assim, está aqui quem cometeu, fui eu, fiz mesmo. Então há uma diferença entre o pecado deliberado, consciente, daquele pecado cometido por ignorância. Na própria lei de Israel existiam sacrifícios para tais pecados, que eram cometidos em sua ignorância, sem o conhecimento. Não deixa de ser errado, não deixa de ser pecado, porém, ele não é tratado como o pecado deliberado. Ambos ofendem a Deus, mas quando nós realmente pecamos por ignorância, nós somos chamados a agir como os príncipes e Josué, a corrigir o nosso erro. Porque isso é erro. É diferente de um pecado deliberado, onde você comete e permanece nele. Você está consciente, que você quer isso. Então há uma diferença entre o pecado deliberado e o erro que nós devemos nos esforçar para corrigir, a fim de manter a santidade do nome do Senhor, que é aquilo que está por trás do compromisso dos príncipes. Os príncipes disseram, não podemos quebrar aliança, porque nós fizemos essa aliança em nome do Senhor. Imagine, quebrar a aliança seria desqualificar, desmerecer e tornar Deus não confiável diante das nações. Porque esse Deus que faz uma aliança, ele não respeita as suas alianças. Então, de fato, é para preservar o bom nome do Senhor que nós carregamos sobre nós. O Catecismo de Heidelberg, explicando o terceiro mandamento, ele diz que nós invocamos o nome de Deus por testemunha, porque Deus é o único que conhece o coração e sabe quem está falando a verdade. E assim, ele pode nos punir se nós estivermos falando a mentira. Então, devemos realmente nos esforçar para corrigir o erro, a fim de manter a santidade do nome do Senhor. Quarta conclusão: Deus é muito misericordioso. Deus, ele é justo para punir os nossos pecados. Deus é justo. E ele podia ter nos lançado no inferno por causa dos nossos pecados. Mas apesar disso, o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus. Muitas vezes nós provamos essa misericórdia de Deus de muitas maneiras em nossa vida, como povo da aliança, como povo salvo. Às vezes nós cometemos certos erros, e muitos desses erros nem se tornam do conhecimento público. Às vezes são erros que nós cometemos em nossas decisões diárias, em nossas vidas, e às vezes ficam conosco mesmo. Mas nós cometemos erro que nós sabemos, o que nós esperamos receber por causa daquele erro que nós cometemos, são reveses, são as consequências negativas do nosso erro. Às vezes a gente fica esperando que aconteça alguma coisa, porque a gente sabe que a gente cometeu o erro e a consequência é aquele castigo. E de repente, Deus misericordiosamente, ao invés de nos retribuir com aquilo que nós merecemos, o Senhor manifesta a sua misericórdia, nos concedendo até bênçãos em meio a pecados cometidos. Isso realmente surpreende a nós diante dessa graça maravilhosa do Senhor. Pense, por exemplo, sobre um crente que decide se casar com um descrente, e assim violando o mandamento do Senhor para casar somente no Senhor. Ele deveria colher os frutos disso, da sua rebelião, do seu pecado. Mas às vezes Deus é misericordioso, e ao invés de punir aquele pecador, Deus abençoa com um filho. Deus dá um filho sadio. De vez em quando, até o marido é um bom marido e não um mau marido. Isso é a regra para nós buscarmos de jeito nenhum. Mas Deus é misericordioso. Se Ele fosse tratar-nos
como nós merecemos ser tratados, misericórdia. Se ele fosse tratar Israel como Israel merecia, se ele fosse retribuir a Israel o pecado que Israel cometeu a não consultar o Senhor nessa aliança, e se ele fosse retribuir a mentira de Gibeão e das cidades que estavam junto com Gibeão, nessa mentira, nessa farsa, se Deus fosse punir, eles estavam acabados. Mas sabe o que Deus faz? Deus reserva um lugar para Gibeão no meio do povo de Deus e bem pertinho do altar. Eu já mencionei o Salmo 73 aqui. O salmista, que estava encantado com a prosperidade dos ímpios, ele descobriu qual é o fim do ímpio e a sua salvação quando ele entrou no templo e olhou para o altar e viu o sacrifício lá. Todos os dias os gibeonitas estavam vendo isso, porque eles eram os trabalhadores que estavam rachando lenha para o altar do sacrifício, e ele era aquele que estava tirando água para lavar os animais do sacrifício. Então Gibeão, ao invés de ser punido por causa da sua mentira, Deus graciosamente dá a eles um lugar bem pertinho do altar. Quinta e última conclusão. Não devemos, por causa disso, desculpar-nos dos nossos pecados, achando, bom, Deus é misericordioso. Veja o que ele fez a Gibeão, e veja o que ele fez a Israel depois de ter errado e não consultá-lo. Não devemos ser levianos em nossas conclusões. Não devemos simplesmente nos desculpar dos nossos pecados apelando para a misericórdia de Deus, como é característica dos ímpios. Mas Deus também não é misericordioso? Não é assim que o ímpio faz? O ímpio faz uma coisa errada, e quando vamos falar sobre a justiça de Deus que pune o pecado, mas Deus não é também misericordioso? Então não devemos ser levianos como os ímpios, mas devemos assumir as nossas responsabilidades. Quando nós errarmos, nós temos que agir como aqueles príncipes. Nós erramos, assumimos os danos por esse erro, mas vamos manter aquilo que é certo. Então, diante de todos os nossos erros, em nossa caminhada como filhos da aliança, como povo de Deus dentro da aliança, nós temos que, em todas as coisas que vamos fazer, temos que considerar em nosso coração de não tomarmos decisão sem consultar primeiro ao Senhor, em oração, por meio do estudo das Sagradas Escrituras e também consultando a sabedoria dos santos. Eu já mencionei isso na pregação de manhã e estou repetindo. Nós devemos buscar o conhecimento do Senhor e assim tomarmos decisões acertadas e seguras. E quando nós errarmos, não devemos negligenciar o nosso erro como se fosse pouca coisa, mas devemos assumir as nossas responsabilidades diante do Senhor, até mesmo para sofrer os castigos da aliança, se necessário for. Que o Senhor possa realmente nos ajudar para que a nossa posição como filho de Deus dentro da aliança não seja aquela posição de autoconfiança, porque já faz parte do povo da aliança, então está tudo bem. Nós cometemos esse erro às vezes com os nossos filhos, e não instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, porque nós confiamos que eles já são membros da aliança. Então, no final das contas, tudo vai dar certo. E negligenciamos o conhecimento de Deus para que os nossos filhos possam tomar decisões acertadas. E também nós, como homens e mulheres dentro da aliança, devemos rogar ao Senhor para que Deus realmente nos ajude a mantermos os compromissos que nós temos assumidos diante de Deus, seja aqui na igreja, seja em nossa casa, seja na sociedade que nós vivemos. Amém.